Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro a primeira vez que o vi. Ali na rua de casa estavam construindo uma obra. E ele com certeza devia trabalhar ali. Eu estava indo ao mercado e foi bem nesse instante que os nossos olhares se cruzaram. Ele tinha acabado de sair do carro, entrou pelo portão dessa obra e assim que passei por ele, esse homem me deu assim uma encarada que juro, chegou a me dar até uma tremedeira, de tão fixamente que ele olhou para mim. Eu olhei firme para ele também, até porque, não sei explicar, mas gostei do jeito dele, o modo como me olhou. Até um sorriso ele deu. Sabe aquele sorrisinho assim malicioso? Eu continuei caminhando, mas fui mantendo meus olhos fixos nos olhos dele até onde foi possível. E lá na frente, dei assim uma virada para trás e ele continuava parado na frente daquele portão, sem tirar os olhos de mim. Eu era bem jovem nessa época, mas apesar de ele aparentar ser bem mais velho, ter uns 40 anos, talvez até um pouco mais, não posso negar que me senti atraída. Fiquei com a imagem dele no pensamento. E na volta, não sei se ele já estava imaginando que eu fosse passar ali de novo, mas a gente se encontrou outra vez. E mais uma vez, ficamos nos olhando intensamente. Desta vez, inclusive, até um sorriso assim, mais aberto, ele deu e eu sorri de volta. Olha, eu voltei para casa toda alvoroçada, juro. Eu não era acostumado a fazer aquilo. Sabe, ficar dando confiança para homem na rua. Mas sempre que era possível, eu dava uma passadinha ali na frente daquela obra. Não era para provocar ninguém, juro que não. Eu queria apenas chamar a atenção daquele homem, de algum jeito, e para isso, confesso que às vezes eu até abusava um pouco. Vestia assim uma roupa mais curta, sabe, tudo na tentativa de chamar a sua atenção. Problema é que ele não trabalhava sozinho ali. Tinha vários rapazes trabalhando com ele. E eu acabei chamando a atenção dos peões todos que trabalhavam ali. Alguns deles, inclusive, até mexiam comigo. Subiavam. E foi nessa de mandarem piadinha, subiar, que numa dessas vezes eu voltei a ver aquele homem de novo, cujo nome eu nem sabia qual era. Como costumava acontecer, um deles ficou mexendo comigo, ele estava mais ali na frente, na parte da frente da obra, e assobiou. E foi bem nesse momento que aquele homem surgiu, lá do fundo da obra, naturalmente por ouvir os gracejos que aquele rapaz estava fazendo comigo. E já chegou dando a maior dura naquele rapaz. Escuta, cara, você não tem vergonha na cara, não? O que eu falei de ficar mexendo com as meninas que passam aqui, hein? Vamos trabalhar, rapaz. Não apenas aquele moço, mas também os outros que estavam ali perto ficaram quietos na mesma hora. Pelo que pude entender, ele devia ser o encarregado daquela obra. Até porque todo mundo o respeitou. Ninguém deu mais um pio sequer. Ele então se aproximou de mim e, para o meu espanto, também me deu uma dura. Você também facilita, né, menina? Parece que só faz para provocar. Ficar passando aqui na frente o tempo todo. Até parece que não conhece peão de obra. Eles mexem mesmo. Ainda mais sendo uma menina bonita assim, como você. Ele estava bem sério enquanto falava aquilo para mim, mas logo em seguida sorriu. Posso saber teu nome?
é Daniela. E você, como se chama? Ele falou que era Vitor. E, meu Deus do céu, só de olhar para ele, sei lá o que esse homem fez comigo. Mas, sabe, até sua voz mexia comigo. Era uma voz assim forte, grave. Sabe aquela voz masculina? Ele quis saber onde eu morava, se eu morava ali perto. Perguntou quem eram os meus pais e até quantos anos eu tinha. E na hora de falar a minha idade, sabe, eu menti um pouquinho para cima. Ele sorriu, me mediu assim dos pés à cabeça e falou: nossa, você é muito bonita, sabia? Tem namorado? Eu tinha sim um namoradinho. Inclusive, namorava escondido do meu pai e da minha mãe. Só que menti para ele quando ele perguntou. Falei que não tinha. E ele então sorriu. Parece que gostou da minha resposta. Então, quis saber se eu podia lhe passar o número do meu telefone. Posso te ligar para a gente conversar com mais calma depois? Eu pedi então que ele anotasse. Ele pegou o celular, digitou. Depois voltou a dizer que eu era muito bonito. E aí se despediu, dizendo que precisava voltar ao trabalho, mas que logo, logo me mandaria uma mensagem. E de fato, ali pelas 5:30 da tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Daniel, aqui o Vitor. O que você acha da gente se encontrar aqui há uns 10 minutos ali no estacionamento do mercado? Eu queria muito te ver, conversar com você. Olha, eu tremia enquanto digitava a resposta. Para resumir, ele falou 10 minutos, mas em menos de 5 eu já estava lá esperando. Olha, nem eu mesmo sei o que me deu na cabeça para agir daquele modo. Mas é que o Vitor mexeu tanto comigo de um tal jeito que, sei lá, eu nunca tinha me sentido daquele modo em relação a homem nenhum. Principalmente ele sendo tão mais velho do que eu. De repente, ele chegou. Fez um sinal, assim, para eu entrar no carro. Eu entrei e, sem dizer nada, ele apenas sorriu para mim e arrancou. Somente lá na frente, ele parou numa rua, assim, não muito movimentada e olhou bem no fundo dos meus olhos. Ficou me olhando em silêncio, até que se aproximou e veio com tudo para cima de mim, colando sua boca na minha. Eu deixei tudo acontecer, até porque era exatamente aquilo que eu queria. Foi o beijo mais emocionante e saboroso que eu tinha provado até então. E depois ele me olhou assim, com aquele desejo nos olhos e falou: você anda tirando o meu sossego, sabia? Desde que eu te vi aquela primeira vez que eu queria estar assim com você, nós dois sozinhos e em algum lugar. Falou aquilo, me beijou outra vez e já começou a passar a mão pelo meu corpo. Eu tinha, assim, apesar de bem jovem, uma certa experiência. Por isso, não me assustei. Pelo contrário, me senti ainda mais entregue àquele momento. Depois ele perguntou se eu topava ir com ele para um lugar assim mais sossegado. E sem pensar duas vezes, eu balancei a cabeça concordando. Eu nunca tinha ido a um motel em toda a minha vida. Foi com ele que acabei conhecendo um motel, indo pela primeira vez. E foi simplesmente maravilhoso. E a verdade é que me encantei por esse homem, mesmo sem saber praticamente nada a respeito dele. Na verdade, só sabia o seu nome, né? E que ele era o encarregado daquela obra ali que tinha na minha rua. De resto, se tinha esposa, filho, onde eu morava, eu não sabia. Fiquei tão fixada nele que até dispensei o Sandro, aquele meu namoradinho que naturalmente não gostou, não aceitou. Ficou no meu pé um tempo,
Ele gostava de mim, o coitado. Deve ter sofrido. Mas eu não tinha cabeça para pensar em mais nada. Apenas no Vitor. Aquela foi apenas a primeira vez que ficamos juntos. Volta e meia, sempre que dava uma chance, ele mandava uma mensagem e pedia que eu fosse encontrá-lo lá no estacionamento daquele mercado. A pedido dele, eu parei de passar ali na frente da obra. Até para a gente não ficar dando muita bandeira. Às vezes, ele me dava até um presentinho, uma pulseira, uma correntinha. Até que um dia, o Sandro me flagrou entrando no carro do Vitor. E olha, eu não estava esperando, até porque só tinha olhos para o Vitor, não pensava em mais nada. Mas ele viu e acabou espalhando para todo mundo. Na verdade, chegou a armar um tremendo de um barraco, porque se aproximou do carro do Vitor na marra, tentando me tirar. Sabe, à força. Até porque viu que a gente estava se beijando. Olha, ele ficou tão furioso. O que você está fazendo dentro desse cara com esse velho? Hein, Daniela? Ele chamou o Vitor de velho. Ficou tão revoltado, mas tão revoltado. Tanto que, repito, tentou me tirar na marra de dentro do carro do Vitor. Principalmente porque eu me neguei a ir embora com ele. E olha, a menos que eu estivesse muito enganada, nada me tira da cabeça que foi pela boca dele que a história se espalhou. Claro que foi, né? De repente, ninguém sabia e ficou todo mundo sabendo. E como já era de se imaginar, a conversa chegou até os ouvidos do meu pai e da minha mãe. Imagine minha cara, quando a minha mãe veio perguntar se era verdade que eu andava de rolo com um homem casado e bem mais velho do que eu. Ela me deu uma tremenda de uma bronca. Não só ela, mas depois meu pai também. Eles não eram muito de me controlar, sabe? Ficar me cobrando, mas não gostaram. Até porque, sabe como é, né? As pessoas começam a falar, a aumentar, a inventar coisa que nem está acontecendo. E quando a história chegou aos ouvidos dos meus pais, tudo tinha ganho uma dimensão maior do que realmente estava acontecendo. Tenho certeza de que foi o Sandro que espalhou para todo mundo. E é claro que até o Vitor ficou sabendo que andavam falando de mim ali no bairro. Que eu andava envolvida com homem casado e bem mais velho do que eu. Inclusive, foi assim que ele também descobriu que eu tinha mentido a minha idade para ele. Tanto que ele me ligou depois, muito bravo, muito zangado, perguntando por que é que eu tinha inventado aquela história, diminuído a minha idade real, querendo saber se eu tinha falado seu nome para alguém, ou envolvido de algum modo naquela confusão, naquele falatório que o pessoal estava, sabe? E quando falei que não tinha contado para ninguém, nem dito o nome dele, que apesar de estar sendo comentado aquele assunto, ninguém sabia que era com ele que eu saía. E foi então que ele jogou a pá de cal. Melhor assim. Pelo menos isso. Deus me livre se isso se espalha e chega aos ouvidos da minha mulher. Aí eu tô ferrado. Você não podia ter mentido pra mim, menina. Ele me deu a maior dura. Depois falou que era melhor a gente parar de se ver. Pelo menos durante um tempo, até a poeira assentar. Porque ele não queria se meter em confusão. Eu sabia que alguma coisa parecida aconteceria. Se desse aquele rolo, que acabou dando. Porque a notícia, repito, se espalhou. E ele também sabia que, naquelas alturas, eu estava apaixonada por ele. Até porque vivia me declarando.
falando sobre o que eu sentia. Só que, pelo jeito, só o que ele queria de mim era aproveitar o momento, curtir uma aventura. Aliás, eu não tive nem tempo de digerir aquela informação de que ele era casado, porque isso eu não sabia. Se bem que eu devia imaginar, né? Um homem bonito como ele, charmoso daquele jeito, não devia estar dando sopa por aí. Olha, nem foi tanto isso o que acabou comigo, mas as coisas que ele me falou, o modo como ele me tratou, como ele me deixou de lado, virou as costas para mim. Tanto que botou um fim no nosso namoro, entre aspas, por telefone mesmo. Diz que era melhor a gente parar de se ver, para evitar falatório, para não complicar a vida dele. Olha, eu fiquei tão triste, tão desanimada. Mas, infelizmente, não tive argumentos para fazê-lo mudar de ideia. Até porque ele nem me deixou falar direito. Me tratou assim, como se eu fosse uma criança, uma menina que perto dele era o que eu era lá no fundo. Não quis nem saber se eu ia ou não sofrer com aquele nosso afastamento. Simplesmente botou um ponto final em tudo e pediu que eu não o procurasse nunca mais. Olha, fiquei tão triste que cheguei em casa. Me tranquei no quarto e chorei. Mas chorei tanto, tanto. Depois disso, senti tanta saudade dele, tanta falta. E voltei a passar lá na frente da obra, coisa que eu já não fazia há algum tempo, a pedido dele, inclusive. Só que nunca o via por ali. Parecia até que ele, sei lá, que ele se escondia de mim. Pelo menos foi isso o que eu pensei. Será que ele está se escondendo de mim? Até que um dia, não sei de onde, tirei coragem e perguntei a um daqueles peões se o Vitor estava ali. Pedi que ele fosse chamá-lo, porque precisava conversar com ele. Como eu já imaginava, ele não deu as caras. Pediu para dizer que ele estava trabalhando, estava muito ocupado e não tinha como parar o serviço. Até dei mais uma chance para o Sandro, aquele meu namoradinho, para ver se consegui tirar o Vitor da cabeça. Mas o tiro saiu pela culatra, porque, sei lá, parece que me senti ainda pior, ainda mais triste, devastada. Essa paixão parece que transformou a minha vida, me fez envelhecer por dentro pelo menos 10 anos. Nunca imaginei que fosse sofrer tanto por uma pessoa. Nunca imaginei que esse sentimento fosse minar as minhas forças, porque eu me sinto assim tão acabada, desanimada, entregue. Às vezes, não tenho vontade nem de levantar da cama de manhã, de fazer as coisas que eu preciso fazer. Sabe, sei lá, parece que tudo perdeu a graça. Parece que a vida perdeu sentido para mim. Tudo por causa desse homem, que chegou todo encantador e acabou me conquistando. Só que depois, por conta de toda a confusão, e também por conta daquela minha mentira em relação à minha idade, se afastou de mim, mudou completamente comigo. Ao contrário de antes, ele nunca mais me procurou, nem mandou mensagem, nem abanou para mim, nem isso. Na verdade, se afastou de tal modo que parece que a gente nem se conhece. E o pior, meu Deus, é que ele não quer me ver. E parece que nunca mais a gente vai voltar a se encontrar, a se beijar, do jeito que eu tanto quero. Sinto tanta saudade do seu beijo, do seu abraço, do seu cheiro, da sua voz. Só que lá no fundo eu sei, acabou. Infelizmente acabou. Ele não me quer. Tem esposa, tem família. Não quer confusão pro seu lado. Ele mesmo falou.
de modo que vou continuar apaixonada. E enquanto durar essa paixão, vou continuar suspirando pelos cantos. Porque, apesar de eu querê-lo como nunca quis ninguém em toda a minha vida, ele simplesmente não me quer. Ele simplesmente não me quer.